Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais uma live, a nossa terceira live do mês de março. Um mês super especial para a gente repensar muitas coisas, para a gente pensar sobre a aprendizagem ao longo da vida também. Já vou falar aí desse tema que povoa as nossas mentes, nossos corações, nossa rotina. Então já já falo sobre isso. Vamos ver quem vai chegando por aqui. E aí eu queria começar essa live contando um pouquinho para vocês sobre um evento que eu participei semana passada, um dos últimos eventos presenciais talvez, com bastante gente presente e tal. E por que eu quero te contar isso? Porque foi um evento do Maturity Day em Campinas, em que eu falei sobre aprendizagem ao longo da vida. E era um público de pessoas matures, como eles chamam, pessoas de 50 anos ou mais, poucas pessoas com menos idade do que isso. E foi muito legal a troca, porque eu levei justamente como a gente às vezes aprende de forma não formal e também a importância do aprendizado formal para a nossa formação, desenvolvimento de habilidades. Mas a gente discutiu muito sobre como a gente faz às vezes ações muito esparsas, quer dizer, eu me inscrevo num curso, aí eu vou num evento, aí eu leio uma coisa, e eu não faço uma integração das coisas, sabe? Então eu incentivei muitas pessoas a falarem e a pensarem, na verdade, sobre como integrar as ações de aprendizagem para que as pessoas tenham mais foco em que habilidades realmente elas querem aprender. Então, na live da semana passada eu falei, né? Não adianta eu pensar no o que eu quero aprender, mas qual é a habilidade, qual é a minha motivação para aprender, como é que eu vou fazer isso também, as várias formas possíveis de aprender. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Aqui eu tenho justamente um exercício que eu fiz com o pessoal lá. Então, é um exercício que a gente entrega muito nos eventos da VRS. Eu tenho aqui uma ajudante hoje, né? Tá todo mundo de home office, né, gente? Então depois eu conto um pouquinho disso. Então é o seguinte, aqui é um exercício que eu proponho nos eventos da VRS, alguns deles voltados à aprendizagem. Essa é a Luísa, a gente tá em home office, então eu falei pra ela assim, a mamãe vai fazer um vídeo, né? E aí você vai ficar no sofá Zoom, não era isso que a gente combinou? Eu sou ajudante. Você é minha ajudante. Então você me ajuda ficando pra lá um pouquinho? É rapidinho, prometo que eu já vou lá brincar, tá? Então, e aí a gente... Mãe, Oi, eu posso fazer no papel pra você? pode fazer num papel pra mim. Ó, vou te dar esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer um cartaz bem bonito. Isso, então faz desse lado aqui, ó. Pra mim, por favor. Pronto. Vamos lá. Então, esse aqui é o material que eu acabo propondo, né, nessa atividade que eu fiz no Mature, mas não só, em vários eventos eu tenho feito esse exercício, que é quando eu tiver 100 anos, o que eu quero ter aprendido. E aí foi tão legal, porque as pessoas falaram assim, eu quero aprender a lidar melhor com o computador, quero aprender novos recursos, quero fazer vídeo, editar vídeo e tal. E teve quem colocasse assim, eu quero pilotar um avião, eu quero aprender a tocar violão. E aí uma pessoa, belíssimamente, ele tinha mais de 70 anos, falou assim, eu quero aprender a ter cabeça de 40. E eu falei, ai, gente, que demais, né? Enfim, mas é pra dizer assim, né, esse é um exercício legal pra você pensar assim, o que eu quero aprender, mas pensar de fato não nesses conteúdos, sabe? Coisas que eu quero fazer para transformar o resultado, para transformar a minha maneira de ver e estar no mundo. Eu falo que eu sempre relembro assim de reaprender, na verdade, o francês, que é uma língua que eu admiro muito, eu gosto muito. E deixo sempre pra depois, enfim. Então, pra gente pensar, assim, né? É uma forma de refletir sobre a aprendizagem. E aí, tô contando tudo isso porque, a partir desse exercício, a gente foi discutir justamente por que eu quero aprender, como eu vou fazer isso. E aí, eu vou deixar lá no Linktree, que tem aqui na descrição, né, do meu perfil, eu criei um formato que eu acabei de aprender, e eu vou falar um pouquinho já disso. A gente acaba aprendendo novos formatos diante da necessidade de fazer coisas à distância, né? Então eu vou deixar lá, depois entra no Linktree. O primeiro item é assim, a gente vai fazer um flipchart digital, para vocês colocarem lá o que vocês querem aprender, por que vocês querem aprender e como é que vocês vão aprender. Então eu falei disso na live da semana passada, quem não acompanhou vai lá no YouTube, que tá todo disponível.
E aí você pode refletir sobre o que eu falei. E entra lá no Linktree para você poder acessar esse flipchart digital, pra gente compor, sabe? Porque, o que e como você quer aprender. Aqui no trabalho da mamãe. A gente tá no trabalho da mamãe, né? E aí, no fim de tudo que eu queria comentar com vocês, assim, a gente precisa entender qual é a necessidade de aprendizagem. Então, por que eu quero aprender a mexer melhor no computador? Porque eu tô ficando pra trás, a pessoa falou, né, assim, eu tô ficando pra trás. Também quer te ajudar. Vocês também querem me ajudar? Então tá, então fica aqui assim, ó, mas aí a gente fica assim, bem quietinho pra mamãe poder terminar de falar. É meia horinha, bem rapidinho, tá bom? Aí você faz um desenho aqui bonito também pra mamãe, tá? Então tá, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem. Você sabe que agora eu fiquei na dúvida se eu tô no perfil certo, fazendo a live, se eu tô no Vivi Rio e se eu tô no VRS, já tô ficando doida. Mãe, Bom, posso ligar pra tia Carol? agora não, depois a gente liga pra tia Carol. A mamãe tá fazendo aqui, eu já termino, tá, Lu? Então a gente tem que pensar na necessidade, acho que esse é um grande ponto, assim, né? Por que eu quero aprender isso? E, Lu, realmente eu preciso falar aqui. Só um Posso minutinho. falar com você? Não, agora a mamãe tá falando, tá? Gente, um aprendizado pra vida é a gente trabalhar em home office, né? Home office com as crianças, enfim. Então vamos lá, só recapitulando o que eu falei até agora, a gente vai fazer esse flipchart digital. Então eu vou deixar pra vocês, acessem lá, pra vocês compartilharem comigo o que, por que e como vocês querem aprender. E aí eu tô usando essa ferramenta, é uma ferramenta, eu não lembro exatamente o nome dela, mas é Padlet. Vocês entram lá e vocês vão ver qual é. Eu aprendi numa reunião, soube dele, numa reunião com um parceiro novo. E ele falou, tem esse formato que é um flipchart digital, pra você poder compor com as pessoas. E eu, puxa, que legal, então eu vou lá ver. E aí resolvi fazer isso então pra nossa live. Então isso é uma coisa, como é que a gente pode, diante das circunstâncias que a gente tá vivendo, de menos eventos presenciais, de muito home office, e a gente quer aprender coisas de repente, e pela necessidade as empresas também vão ter que rever a forma de interagir com seus funcionários. Então esse Padlet eu achei muito legal, entra lá no Linktree então pra ver como acessar, é uma forma de você realmente poder compor esses flipcharts, compor ideias colaborativas. Você tá no seu Insta, Vivi. Obrigada, Eliana. Eu tô ficando confusa aqui já, se eu tava no lugar certo. Eu tô vendo novas pessoas. O Sérgio tá por aqui também, o Carlos. Aí eu falei, nossa, o pessoal que tá sempre por aqui não tá. Algo está acontecendo, por isso que eu perguntei. Então esse Padlet é uma coisa muito bacana pra gente compor. Além disso, o próprio Mentimeter, eu tenho visto muita gente usar o Mentimeter. Eu uso faz mais ou menos um ano, eu acho, que eu aprendi também com uma outra consultora. E é isso que é legal, a gente aprende muito com as outras pessoas, né? Quer dizer, como a gente aprende? A gente aprende com as outras pessoas. É claro que elas nos dão a dica. Aí a gente vai ter que entrar, mexer, acertar, errar, fazer e assim por diante. Então, dizer que eu aprendi a mexer com o Mentimeter foi sozinha, autodirigido, mas foi a partir de uma dica de uma outra pessoa. Então, esse é um outro formato que a gente pode compor testes, perguntas, compor nuvem de palavras, isso tudo de forma digital. A gente usa isso, inclusive, lá no Café com Empatia Online, na hora de terminar, né, o que a gente leva do café, a gente faz justamente esse Mentimeter. Mas eu faço em palestra para muita gente, para grupos menores, para criar os acordos nos cursos de comunicação não violenta. Então, são ferramentas que a gente pode usar para se valer aí desse formato à distância, para poder continuar interagindo com as pessoas e construindo de forma colaborativa. A gente teve um acidentezinho aqui, tá? Ô Lu, eu vou te pedir pra você não ficar mexendo nessas madeiras, senão elas podem te atrapalhar e te machucar. Pode ser? Você pode ficar no sofá azul como você tinha combinado comigo? Obrigada. Eu vou chamar com a Luísa. Que a gente combinou de ficar lá no sofá azul. Por quê? Porque sim. Papai, o quê? Trabalhando a comunicação com as crianças. Bom, aí já falei então do Padlet, já falei do Mentimeter. Eu marquei aqui pra poder falar tudo. Uma coisa muito legal, inclusive, que eu tô falando aqui dentro do Café com Empatia Online,
Também tem o Zoom. O Zoom é uma plataforma incrível. Eu sempre usei o Zoom muito para reunião, e acho que muitos de vocês talvez também conheçam para as reuniões, mas vale para vocês também usarem para criar salas, e aí dá para fazer salas de grupos e propor uma atividade, aparece a atividade lá em cima e os grupos vão fazer as atividades por um certo tempo. Você coloca lá meia hora e cria um cronômetro, ou 15 minutos, 10 minutos, enfim. Então é um formato que é bem legal, só que é um Zoom Pro. O Zoom Pro, ele é pago, ele não foi aberto agora que tá com essa mudança toda na rotina de todo mundo por causa do coronavírus, mas eu acho que vale a pena para você que quer trabalhar a aprendizagem, para você que é líder de uma equipe e quer fazer coisas mais colaborativas, interativas, que não sejam simplesmente uma transmissão. Aqui, essa live, a gente faz muito essa transmissão e não, de fato, a colaboração tão forte como a gente faz, por exemplo, no Zoom. Né? Então, acho que vale ficar essa dica aí pra vocês. Pra quem não conhece ainda, a gente tem um formato no Café com Empatia Online, que vai ser mantido, porque ele é online. A gente tá só fechando agora os anfitriões pra falar sobre diferentes gerações. E aí a gente vai, em abril, fazer esse encontro, tá? Pra quem quiser saber como é que funciona esse Zoom, em abril tem mais. E aí a gente fez uma coisa muito legal agora na sexta-feira, foi também um dos últimos eventos presenciais que a gente fez, que foi o Dual Teaching. O Dual Teaching, ele é um tipo de aprendizagem que se vale à distância e que é muito usado na China também. Então aí a gente pensa, né, coronavírus, a China e as escolas, né, vocês me viram aqui, né, as meninas estão aqui em casa porque não estão indo para a escola. E as escolas no Brasil, acho que a grande parte das escolas não está preparada para lidar com online. E a gente vem vendo a discussão sobre os iPads, sobre a tecnologia, sobre formas à distância, mas pouco se implementou nas escolas. Claro que as minhas filhas aqui são pequenas, mas se a gente for pensar assim, eu tenho amigas com filhos adolescentes que estão na época do vestibular e toda essa transformação da rotina, a não previsibilidade da volta às aulas. E o Dual Teaching foi uma ferramenta que a China usou, inclusive. A China usa muito essa ferramenta. Claro que ela tem uma questão da participação, mas eu vou só explicar para vocês então como é que funciona, né? Foi um formato que a Casa do Saber propôs para mim, a gente fez na sexta-feira, então, como eu vinha dizendo. Acontece uma aula presencial e ela é transmitida ao vivo para vários polos distribuídos em diferentes lugares do país, no caso da China. Então, a gente consegue ter uma central de curso e vários lugares que vão retransmitir. As pessoas estão lá presencialmente assistindo e tem um professor ou um facilitador local para poder fomentar a discussão, para não ser simplesmente uma transmissão, senão a transmissão podia ser uma live no YouTube, enfim. Então, é um formato que propicia interação no presencial distribuído localmente, proporciona a interação dessas localidades com a central, que tá lá o professor, digamos, titular do conteúdo. Então a gente fez isso na sexta-feira agora, sobre o Homo Deus. O Rodrigo era o professor que estava conduzindo a aula na Casa do Saber, lá em São Paulo. E a gente aqui em Jundiaí tava com um grupo para poder discutir, eu fiz a facilitação, e aí a gente levou então tudo isso lá pro pessoal da Casa do Saber e interagimos à distância. Então, no fim, tudo isso que eu falei pra vocês, desde esse Dual Teaching, o Zoom, o próprio Hangout do Google, que foi liberada, né, a ferramenta agora para as pessoas poderem interagir, trabalhar home office, enfim. O Mentimeter, que é uma ferramenta gratuita para 2 slides, ou seja, 2 perguntas, 2 formatos de perguntas. E esse Padlet, que você pode encontrar a ferramenta lá no meu Linktree, e eu convido você para fazer, então, o porquê, o que e como eu quero aprender. Então, tudo isso para falar que a gente precisa encontrar formas criativas para aprendizagem. Eu me incluo nisso também porque eu acredito muito na aprendizagem ainda no formato presencial. Eu digo ainda porque é o formato que a gente conhece há muito mais tempo. Mas, de fato, eu venho experimentando vários tipos de formatos no online. E não é uma questão simplesmente do canal e da ferramenta. Tem a ver com como você quer fazer com que essa interação seja digital, seja dialógica, não seja simplesmente uma transmissão. Então, por isso que eu tô nomeando aqui esses vários tipos de ferramentas para vocês.
De toda forma, acho que o grande intuito dessas lives ao longo desse mês foi trocar com você essa questão da aprendizagem ao longo da vida. E eu queria terminar, porque ela tem meia horinha, passa muito rápido, né? Mas eu queria terminar falando pra vocês como a gente aprende e a gente cresce muito na necessidade. Então, acho que esse é um grande ponto. Quando vocês pensarem no porquê vocês querem aprender alguma coisa, acho que vale vocês pensarem assim, qual é a minha necessidade real? É por empregabilidade? É por curiosidade? É para desenvolver uma habilidade que eu sempre quis desenvolver e eu não vou conseguir ser, sei lá, promovido se eu não conseguir trabalhar essa habilidade? Ou eu não vou conseguir empreender tão bem? Eu, por exemplo, né, eu sou professora e tenho uma empresa, então eu senti a necessidade de aprender ferramentas para criar indicadores, para acompanhar indicadores. Então, é só pela necessidade que eu fui atrás disso, senão eu ia ficar aprendendo sobre linguagem, lendo mais coisas sobre comunicação, que é o tema que eu já sei muita coisa, já tenho um repertório e já sei fazer e articular melhor as coisas. Agora, quando a gente vai para uma coisa mais desconhecida, é muito mais por uma necessidade. Eu preciso atender um problema, resolver um problema, uma questão, ou para atingir um resultado esperado. Então, sempre pensa assim, qual que é a real necessidade da aprendizagem e tentar pensar nesse como, não partindo de cara, vou fazer um curso. Claro que eu acho super legal fazer curso, eu adoro fazer curso. E adoro dar curso também, mas eu sempre tenho estimulado as pessoas a pensarem assim, qual é a sua forma de começar essa jornada de aprendizado e como é que você quer terminar essa jornada, porque aprendizado ela é uma jornada contínua. Então, quando a gente pensa assim, quando eu entrego um doutorado, quando eu entrego uma pesquisa, acabou a aprendizagem sobre aquilo? Não, só começou. Tem uma analogia que eu gosto muito, a minha irmã que fez isso, falou pra mim uma vez, ela falou, quando a gente termina um doutorado ou uma pesquisa, a gente precisa sair em turnê, senão a gente lança o álbum igual uma banda, lança o álbum e ninguém conhece esse álbum. Então a gente tem que sair em turnê, tem que divulgar, tem que fazer os shows e tarará, e assim vai. Quer dizer, fazer os artigos, discutir, continuar a ler. Então, sem dúvida nenhuma, essa jornada é de continuar a partir de um repertório que já foi consolidado, um embasamento consolidado, e aí continuar essa aprendizagem. Mas é claro, se eu tiver necessidade disso. Então, esse é um grande, grande ponto aí em relação à aprendizagem ao longo da vida. Se alguém tiver alguma questão, tô vendo várias pessoas entrando agora. Eu nem sei que horas são, te confesso que eu tô sem o meu notebook por aqui. Mas mandem as perguntas de vocês enquanto eu vou terminando aqui a minha fala e a gente troca. E aí vou fazer esse convite para vocês todos que estão aqui e chegaram agora. No meu Linktree agora, aqui lá na descrição do meu perfil, eu deixei, o primeiro item que eu deixei lá é um flipchart colaborativo e digital para a gente poder trocar as experiências e necessidades de vocês em relação à aprendizagem. Então é só ir lá e colocar assim, por que você quer aprender, o que você quer aprender e como você quer aprender. Esse sempre é meio que o norte das discussões aqui nessa live e diante das necessidades que a gente tem aí por causa do coronavírus, eu fui atrás de vários tipos de ferramentas mais colaborativas e digitais para poder dar conta das demandas de treinamento, dos clientes, enfim, e achei esse Padlet, que é uma coisa super bacana. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha. Eu vou até olhar, é isso mesmo, Padlet. Vale a pena vocês entrarem lá. E pra quem não quiser nem preencher, lógico que eu quero saber que vocês preencham, mas quem não quiser preencher, pelo menos vai lá e dá uma olhada como é que essa ferramenta, como ela pode ajudar bastante, tá? E aí vou terminar com aquilo que eu comecei. Acho que a gente tem que pensar muito assim, né? Quando eu tiver com 100 anos, o que eu quero ter aprendido? E parece tão longe, né? Quem quiser pensar em 70 anos, sei lá, pode ser. Mas eu tenho provocado essa ideia da longevidade justamente porque a gente tem uma perspectiva de viver mais. Vamos ver, né? Além disso, é legal quando a gente vê as pessoas preenchendo de diferentes faixas etárias. Eu circulo por muitos lugares diferentes. Tem muitas pessoas que acabam centrando em habilidades como as que eu falei no começo. Tocar um violão, aprender um idioma, assim por diante, mas tem também as pessoas que acabam colocando assim, eu quero aprender a equilibrar a saúde emocional e saúde física. Eu tenho colocado também, eu quero aprender a lidar com conflitos de uma forma empática,
quero ser mais empática. Tem gente que fala, eu quero ser feliz, quero aprender a ser feliz. Então tem coisas que são meio que talvez imateriais e tem coisas que são mais, digamos, mais materiais. Então acho que vale uma reflexão aí do que vocês querem aprender ao longo da vida e fazer uma estratégia para que você chegue lá e você realmente tenha feito isso. Essa provocação que eu faço tem muito a ver com uma frase de uma pesquisada da Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga fantástica que fala sobre longevidade, maturidade, envelhecimento. E a entrevistada da Miriam Goldenberg falou assim: eu não sabia que eu ia viver tanto tempo. Ela tinha quase 100 anos. Não sabia que eu ia viver tanto tempo. Se eu soubesse, eu teria aprendido a tocar violino aos 40 anos. Teria tocado por 60 anos. E ela não aprendeu, achou que estava velha demais para aprender. Chegou aos 100 anos e estava arrependida de não ter aprendido algo como tocar um violino. Então, acho que esse é um exercício pra gente pensar, assim, do que eu não quero me arrepender quando eu tiver mais velho, ou quando tiver passado, sei lá, uma jornada de 10 anos, ou sair de um lugar e fui para outro, o que eu quero aprender a fazer nesse novo lugar. Acho que esse é um convite aí que eu faço para vocês. E aí, na última live desse mês, que é na semana que vem, na próxima segunda-feira, eu quero trazer para vocês um pouco mais de exemplos de universidades que são aquelas que têm fomentado essa questão da aprendizagem ao longo da vida, não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Então é uma alegria, assim, quando eu falo sobre lifelong learning e falo de universidades que já têm essas políticas e ações, eu sempre descubro uma nova. E agora no Mature eu fiquei muito feliz de descobrir algumas que eu, enfim, fiquei admirada de saber, que também estão com ações pró-maturidade. Eu tenho visto vários centros também, que são centros culturais, que também têm fomentado a aprendizagem ao longo da vida. As pessoas têm encarado também esses lugares públicos como lugares de aprendizagem. Então, de fato, é esse o meu foco nessa última live, que é a última do mês. E queria fazer então um convite para vocês, quem quiser acompanhar cada vez mais aqui os conteúdos, se estiver em casa, de home office, não quer mais ficar vendo coisa de coronavírus, vem para cá que eu vou falar mais assuntos, além da aprendizagem ao longo da vida. Eu tô pensando aí em falar um pouquinho sobre redação de e-mails, sobre condução de reuniões de forma eficaz, que são temas que eu falo muito nos cursos de liderança e comunicação. Vou trazer um pouco de conteúdo para vocês também. E no perfil da VRS Cursos, que é a empresa que eu sou idealizadora, a gente tem hoje à noite uma live sobre lidar com as crianças, o diálogo com as crianças, várias abordagens sobre psicologia positiva, CNV, enfim, tanto se fala sobre tantas abordagens. E aí a Eliana Cipriano e a Clarissa Belotto vão falar sobre isso. A Eliana tá dando joia, que estaremos por lá, né, Eliana? Elas que vão conduzir essa conversa. E é justamente uma forma também de atender você que tá aí em casa, que tá de quarentena voluntária, que tá com as crianças em casa também. E muitas mães falando, meu Deus, como é que vai ser? Vai ser um aprendizado ao longo da vida. É isso, a gente fala muito de crescer juntos porque quer mais aprendizado do que lidar, né? Começa uma live, aí vem todo mundo, agora não vem mais ninguém aqui, todo mundo já se ajeitou ali sem a mamãe, sabe? Então é um grande aprendizado. E a Eliana vai falar disso então, a Eliana junto com a Clarissa lá na VRS Cursos. E a gente transformou as nossas aulas de março todas em live, para vocês poderem aprender conosco, para vocês que, enfim, querem discutir, querem aprender, querem ficar atualizados de alguma forma. E a gente está pensando nesses formatos com dual teaching, num outro formato, né, sem o presencial, usando o Mentimeter, usando o Flipchart digital, para que a gente consiga ter os cursos também de abril, num formato que seja seguro para todo mundo, para a saúde de todo mundo e até para ocupar o tempo de muitas pessoas. Muitas mães estão preocupadas aí sobre como vai ser a temporada com as crianças em casa e o trabalho home office, mas eu fico pensando também, a gente às vezes vai reclamar sobre falta de tempo e tal, mas quem não tem filhos, quem já tem filhos mais crescidos, como é que vai lidar também com esse tempo livre? Pode ser uma grande chance de você aprender. E para quem tem filho, claro, também sempre é um momento de aprender muito com eles. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu tenho incentivado vocês a mandarem para mim também o que vocês aprenderam de uma semana para outra. E eu vou dizer para vocês que eu aprendi muito sobre formatos online nessa última semana. Eu tenho lido muito a respeito, tenho ido atrás de várias ferramentas que têm me dado de dicas, desde como fazer webinars, a como fazer esses quadros interativos. Então, a tendência é que eu poste bastante para vocês verem o que tá rolando por aqui.
E é isso. Muito obrigada aí pela tua companhia nessa super pequenininha meia horinha aqui. E aí eu deixo depois disponível lá no YouTube essa live para quem puder acompanhar, enfim. E essa é uma live um pouco mais livre de conceitos, um pouco mais solta de conceitos, mas que eu acho que traz um pouco mais de instrumentalização para você pensar em como é que a aprendizagem ao longo da vida acontece diante da necessidade, diante de entender por que eu quero aprender, como eu quero aprender e se valer do digital, porque o digital tá aí, a gente às vezes nega e deixa de lado e faz até piada. Eu ouço piada assim, também fiz um curso online, mas a gente tem que cada vez mais mudar esse mindset do online, do digital, da transformação que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa criar formas de lidar com o digital de um outro jeito, num outro mindset também. Tá bom? Então, boa semana. Espero que seja uma semana de muita saúde para todos nós, de muita troca também. Eu tenho trocado também com muita gente por aqui no digital e espero vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês me mandem no direct que eu tô sempre por aqui para atender vocês. Tá bom? Obrigada, boa semana.